sabe o que é murmuração? Você sabe o que vai acontecer com os murmuradores? Isso é que nós vamos aprender agora. Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz e esse é o Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Então eu quero te pedir, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e toque o sininho, para que todas as vezes que eu subir um vídeo novo, você seja automaticamente notificado. Pois bem, hoje nós vamos aprender a lição de número 7, que tem por título O Perigo da Murmuração. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 ao versículo 11. Então nós podemos perceber uma coisa. É muito fácil condenarmos o povo da Bíblia, dizendo, poxa, mas que povo ingrato. O povo, depois de ver tudo que Deus fez por eles ali no Egito, caminhando com eles ali no deserto, todas aquelas maravilhas que Deus mostrou para aquele povo, e mesmo assim, o povo ele agiu de murmuração contra Deus e contra o pobre do seu servo Moisés. Não é mesmo que é muito fácil nós falarmos isso? Pois bem, o problema da murmuração é exatamente isso que nós fazemos, e com frequência. Por quê? Porque imaginamos que a murmuração é um erro no qual apenas outras pessoas caem, apenas outras pessoas assim o fazem. O que nós expressamos são queixas justificadas ou críticas construtivas, mas não murmuramos. Consideramos-nos a exceção. Na verdade, porém, a maioria de nós murmuramos, e alguns de nós o fazem a maior parte do tempo. Então é muito fácil nós apontarmos as pessoas que murmuram, mas quando chega na nossa vez, não, eu não estou murmurando, eu estou apenas fazendo uma crítica construtiva, eu estou apenas expressando o meu pensamento, né? É aquele famoso ditado, pimenta no olho dos outros é refresco. Pois bem, o tópico 1 diz assim, a murmuração na Bíblia. Subtópico 1, o que é murmurar? Na maioria das vezes, murmurar significa ingratidão. É só lembrarmos do episódio do maná, em que Deus, durante a peregrinação do povo pelo deserto, enviava esse alimento. O povo foi tão ingrato com Deus que disseram, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Está em Números, capítulo 21, versículo de número 5. E você sabe o que significa a palavra fastio? Fastio significa repugnância, nojo. O povo era tão ingrato que tinha nojo daquilo que o Senhor estava enviando para eles de graça. E devemos ser gratos a Deus por tudo, porque Ele nos dá coisas boas. Então veja que ingratidão daquele povo. Deus usa Moisés, tira aquele povo da escravidão do Egito, leva aquele povo para o deserto, Deus ali envia alimento para aquele povo, envia o maná, aquele povo está comendo, está se alimentando de graça, e chega ao ponto da ingratidão daquele povo ser tão grande que eles chamam que aquilo que Deus estava dando para eles de graça, ou seja, o maná, era algo de repugnância, era algo nojento. Eles tinham nojo daquilo que Deus estava dando para eles. Então veja, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus por tudo, porque Deus nunca vai nos dar coisa ruim. Deus nunca vai nos dar nada que nos cause repugnância e muito menos nojo, porque o Senhor, Ele só tem coisas boas
para dar aos seus filhos. Subtópico de número 2. O comportamento dos murmuradores. Geralmente, para o murmurador, nada está bom. Ele sempre tem uma crítica para fazer. Lembra? A crítica dele é uma crítica construtiva. Os outros são murmuradores, mas ele nunca é um murmurador. Então ele sempre faz uma crítica. E se tratando de um culto, ele sempre diz que o culto está frio, ou que o irmão ou a irmã não está louvando bem, o pregador não sabe pregar, e se ele estivesse pregando, seria bem melhor. Se ele estivesse ali na igreja pregando ou ensinando, aí sim, aí o fogo ia descer. Mas aquela pessoa que está no lugar dele pregando ou ensinando, não sabe fazer nada, está por fora, e é por isso que o culto está frio. Isso é, no âmbito espiritual, no dia a dia, ele murmura se está frio, ele murmura se está calor, ele murmura se está chovendo, ele murmura se não está chovendo. O murmurador, ele reclama do seu trabalho, do seu salário. Enfim, para o murmurador, as coisas só estão bem quando são feitas ou quando parte dele, as ideias parte dele. E o maior problema dos murmuradores é que eles são influenciadores. Olha o que a Bíblia diz: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará a carne a comer? Números capítulo 11, versículo 4. Ou veja, repare que um grupo de pessoas que não eram israelitas, eles saíram do Egito junto com Israel. E esse grupo de pessoas fizeram com que Israel murmurasse. Ou seja, é influência. A Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. É por isso que nós devemos ter cuidado com quem nós conversamos, com quem nós abrimos o coração, com quem nós contamos as nossas coisas íntimas. Porque nem todo mundo está no mesmo propósito, nem todo mundo está no mesmo espírito. Infelizmente, hoje eu vejo muitos crentes desabafando nas redes sociais, muitos crentes se declarando, confessando que está triste, se sentindo magoado nas redes sociais. Não faça isso. Conte tudo para Deus, porque esse sim, ele pode resolver o seu problema. Porque o perigo de nós nos abrirmos com qualquer pessoa, pessoas essas que não professam a nossa mesma fé, eles não vão entender. Eles vão dizer: por que você que é crente está passando por uma situação dessa? E eles vão começar a murmurar contra a nossa fé, murmurar contra o nosso Deus. E como o murmurador ele é influenciador, daqui a pouco nós também estaremos murmurando contra o Senhor. Amém? Então, conte os seus problemas, converse com Deus ou com pessoas que você sabe que professam a sua mesma fé e que são pessoas da sua confiança. Lembre-se desse vulgo, desse povo que saiu, essa mistura que saiu do Egito junto com os israelitas. Eles não tinham a mesma crença, eles não tinham a mesma fé. Então, quando chegou no meio do deserto, esse povo misturado começou a incentivar, podemos dizer assim, os israelitas a murmurarem contra o Deus Todo-Poderoso. Subtópico de número 3. O crente murmurador. Já vimos que a murmuração, na maioria das vezes, significa ingratidão. Então, o perigo do crente se tornar um murmurador é que ele achará que tudo que Deus fizer na sua vida não estará bom. A murmuração é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Ninguém está livre de murmurar. E por isso,
é importante vigiarmos. Porque quando um crente tem o Espírito Santo, ele faz como Paulo nos ensinou: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. Então é por isso que nós precisamos ter na nossa mente isso daqui. Porque o murmurador, ele nunca acha que as coisas estão boas. Ele sempre acha que o que Deus faz na vida dele poderia ser melhor. Ele sempre vai achar que está faltando algo mais que Deus poderia estar fazendo em sua vida. E como nós já sabemos, Deus sabe muito bem como fazer as coisas na nossa vida. E Deus sempre fará o melhor para todos nós. Porque o murmurador, ele nunca vai dar graças às coisas que acontecem na vida dele. Ele sempre vai atribuir isso a algo ruim que Deus está fazendo. Mas o crente que tem o Espírito Santo em si mesmo, ele entende que nós devemos dar graças por tudo que aconteça na nossa vida. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que está acontecendo hoje comigo e com você é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O tópico de número 2 diz assim: murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Subtópico 1: a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. O líder espiritual é escolhido por Deus e por isso devemos respeitá-los, mesmo se houver divergências de ideias e de opiniões. A Bíblia nos recomenda que devemos obedecer aos nossos pastores, isso é, desde que eles estejam fazendo a vontade de Deus. Porque o apóstolo Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. E muitos não aceitam a liderança porque acham que a liderança deveria ser escolhida por eles. E assim, eles colocariam quem? Eles colocariam as pessoas que fazem parte do seu hall de amizade. E o perigo de murmurar contra a liderança da igreja é que quase sempre isso se torna um motim. Um murmurador começa a murmurar para o outro e que vai murmurar também para o outro, e assim vem a divisão na igreja. E agora o motim ele está formado. Na maioria das vezes, a murmuração contra a liderança da igreja tem a sua raiz na inveja, que também é pecado por ser uma obra da carne. Então veja que a murmuração ela começa assim. Um murmurador murmura com alguém aqui, esse alguém aqui vai murmurar com outra pessoa e daqui a pouco está a divisão, daqui a pouco está o motim formado no meio da igreja. E tudo por quê? Porque lá no fundo o murmurador tem inveja. E inveja é pecado, por ser obra também da carne. Subtópico de número 2. A murmuração contra Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em algum momento da nossa vida, murmuramos contra o Senhor. No momento de doença, no momento de desemprego, quando aquilo que pensávamos que iria dar certo, dá errado. E é muito fácil aceitarmos do Senhor aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. Então, não é verdade? Aquilo que nós queremos que aconteça, mas não acontece, aí murmuramos contra o Senhor. Mas aquilo que nós queremos que aconteça e acontece, aí sim. Aí nós falamos que Deus está no negócio, que Deus é tremendo, que Deus é 10. Não é verdade? E por isso, nos momentos difíceis, ao invés de murmurarmos, o melhor a fazer é acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então entenda isso.
Eu não sei o que está passando hoje na sua vida, não sei qual é a situação que está acontecendo, mas não murmure. Veja sempre essa parte do versículo da Bíblia. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus sabe de tudo o que está acontecendo, Deus sabe o que está fazendo. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Subtópico de número 3. Por que é perigoso murmurar? Quando nos tornamos murmuradores, passamos a não acreditar nas providências de Deus. E quantas maravilhas aquele povo pôde observar por intermédio de Deus. E mesmo assim, eles murmuravam, querendo sempre mais. Nunca estavam satisfeitos com aquilo que o Senhor dava a eles. E quando não ficamos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá, nós estamos falando diretamente a Ele. Eu merecia coisa melhor e o Senhor não está me dando. O Senhor está me dando as coisas pela metade. Então, muitas pessoas, eles querem exigir do Senhor. Olha, eu mereço coisa melhor. Olha o que eu estou fazendo. Se nós estamos fazendo para o Senhor, não é mais do que nossa obrigação. Agora, Ele não tem a obrigação de nos dar nada. Por quê? Porque quando, na verdade, nós não merecíamos nada. Só de termos o nosso nome escrito no livro da vida, nós devemos ser eternamente gratos ao Senhor. Irmãos, cá para nós aqui, nós merecíamos a condenação ao inferno. Nós merecíamos isso. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, as pessoas ficam murmurando contra Deus porque algo que ela queria que acontecesse não aconteceu. Então, nós já estamos muito mais do que no lucro, só em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida e que um dia nós iremos receber o céu como herança. Isso já é mais do que vitorioso para mim e para você. Tópico de número 3. Murmuração. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 1. O fim dos israelitas murmuradores. Deus ele havia feito a promessa de tirar o povo da escravidão do Egito e levá-los a uma terra boa, larga, que manava leite e mel. Porém, havia uma condição para que isso pudesse acontecer. E que condição seria essa? O povo deveria confiar em Deus durante toda a sua jornada pelo deserto. Mas o povo murmurou contra Deus e contra o seu servo Moisés, mostrando assim a sua insatisfação e ingratidão por tudo aquilo que o Senhor havia feito. E por isso, daquela geração que saiu do Egito, somente 2 entraram em Canaã, na terra prometida, Josué e Calebe. E nós devemos aprender com esse triste episódio. Cuidado com a murmuração, para que nós não corramos o risco de ficarmos fora da Canaã celestial. Então veja, daquela imensa multidão que o Senhor libertou da escravidão do Egito, somente 2 que saíram do Egito, junto com aquela turma, entraram na Canaã, na terra prometida. A terra boa, larga, que manava leite e mel, conforme foi a promessa de Deus. Quem foram eles? Josué e Calebe. Por que só eles entraram? Porque foram os únicos que confiaram na promessa do Senhor. Então, o que nós podemos aprender aqui? Quando nós confiamos na promessa do Senhor, o Senhor nos faz mais do que vencedores em seu nome. Subtópico de número 2. O destino dos murmuradores. A murmuração, ela nos impede de vermos e vivermos
o sobrenatural de Deus. Quando os espias trouxeram o relatório ao povo, o povo atentou somente para os problemas terrenos. Eles olharam somente para os gigantes que haviam em Canaã, esquecendo-se das maravilhas que o Senhor já havia feito no meio deles. E por essa atitude, eles foram destruídos no deserto. Existem momentos na nossa vida que as circunstâncias tentam nos fazer desanimar e até mesmo murmurar contra o Senhor. Mas o que devemos fazer? Nós devemos olhar para trás e ver tudo que o Senhor tem feito por nós e crermos que Ele continuará fazendo. Não permita que a murmuração te deixe de fora do céu, como deixou os murmuradores israelitas fora de Canaã. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus que tem operado no passado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20 anos atrás, é o mesmo Deus que continua operando hoje. E é o mesmo Deus que continuará operando na nossa vida. Então, não murmure. Sempre acredite que se você conseguiu chegar até aqui, foi porque o Senhor ontem te deu vitória. E hoje também Ele está te dando vitória. E amanhã também Ele continuará nos ajudando. Porque o nosso Deus, Ele não muda jamais. Subtópico de número 3. Os males da murmuração. Muitos males são atribuídos à murmuração. E os mais devastadores deles são a mentira e a calúnia. Por quê? Porque essas duas coisas, a mentira e a calúnia, elas podem destruir vidas, destruir sonhos, destruir projetos, destruir reputação e até mesmo destruir famílias. Porque, na verdade, a murmuração nada mais é do que ter inveja das outras pessoas. E que o Senhor nos livre dos perigos de sermos murmuradores. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te espero na aula de número 8. Isso é, se a trombeta não soar até lá.